Oi gurias, tudo bem? Esse aqui é o meu projeto do Circuito do Tricô. Essa almofadinha é feita com a técnica entarse no tricô, que serve pra gente fazer desenhos grandes sem que fique fio solto atrás. Então eu vou explicar pra vocês como fazer essa técnica nesse vídeo e pra quem já sabe fazer a técnica, eu vou deixar disponível o gráfico só pra vocês copiarem o desenho. Esse travesseirinho é muito legal porque a gente pode fazer para quartinho de bebê, pode fazer para levar para o parque, levar no carro, como um apoio ou mesmo como uma almofada decorativa, que é o que eu vou fazer com a minha almofadinha. Para tecer esse projeto, eu usei um fio 100% merino da Tesserlã Fios Artesanais, na espessura de 2 gramas por metro. Eu usei 50 metros na parte cinza e aproximadamente 125 metros na parte em cru. Vocês podem substituir por outro fio que vocês consigam usar na agulha 8. Mas é importante lembrar que para fazer esse coração na técnica entarse, nós precisamos de 2 novelos separados na parte cinza e 3 novelos separados na parte cru. Então, por mais que nós tenhamos a quantidade de fio suficiente para fazer essa almofada, nós temos que dividir em mais novelos. No caso, 2 novelos na parte cinza e 3 novelos na parte em cru, certo? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como fazer essa almofada. Nós vamos montar 33 pontos na agulha e depois nós vamos tecer 3 carreiras em ponto malha, sendo que a primeira carreira é em tricô. Prontinho, já teci as minhas 3 carreiras em ponto malha e agora eu vou começar a fazer o meu coração, que vai ficar bem no centro do trabalho. Então, nós vamos tecer 16 pontos e no 17º nós vamos trocar de cor. Então, aqui no 17º ponto vai ser o início do nosso coração. E aqui, no outro lado, nós vamos seguir tecendo em cru, porém com outro novelo. Então, eu vou fazer um ponto em cinza aqui e por mais que eu continue tecendo em cru nesse lado aqui, eu vou começar a tecer com outro novelo, não com o mesmo que eu estava tecendo a parte da direita. Então, vamos lá. Vou tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu vou começar a fazer o coração cinza. E aqui no comecinho, não se desesperem, é estranho mesmo. A gente vai parecer que tá tudo meio solto. Mas é assim mesmo, então eu vou pegar o meu fio cinza, vou posicionar ele segurando junto com o fiozinho da cor cru e vou fazer um ponto meia com o fio cinza. Prontinho. É assim mesmo, ele fica solto por enquanto, depois que a gente vai prender ele. Agora, eu não vou usar o fio cru que eu estava tecendo a parte da direita. Eu vou pegar um novo fio cru do outro novelo e vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer com o fio cinza. Vou posicionar o fio na parte de trás e vou fazer um ponto meia com o fio cru. Então, nesse momento, os 2 fios vão ficar soltinhos aqui no avesso, mas não se preocupem que é assim mesmo. Tudo parece muito confuso nessa etapa para quem nunca fez essa técnica, mas pode confiar que nas próximas etapas tudo vai ficar muito fácil. Então agora eu vou seguir tecendo em ponto meia até o final da carreira com esse fio cru que eu acabei de adicionar. Prontinho, então agora vamos voltar à carreira para tecer o avesso. Então, para tecer o avesso, nós vamos tecer em ponto tricô até um ponto antes do ponto em cinza. Pronto, cheguei um ponto antes do cinza e como eu vou ir ampliando o meu coração, eu vou sempre aumentar um ponto em cinza de cada lado. Agora o que a gente vai fazer é cruzar os 2 fios, passando o fio cru por cima do fio cinza. Agora o cinza passa por cima do cru para que a gente cruze os 2 fios. Ó, o cru por cima do cinza e agora o cinza por cima do cru. E agora eu vou fazer um ponto tricô normalmente em cinza. Faço mais um ponto tricô em cinza no ponto que já era em cinza. E agora
eu faço mais um ponto tricô do outro lado para ampliar meu coração. Agora eu tenho 3 pontos em cinza. Agora, para continuar tecendo o outro lado, eu tenho que novamente cruzar os fios. Eu vou continuar tecendo com aquele fio que equivale ao lado esquerdo. Então, eu vou cruzar o fio cru por cima do cinza e vou fazer um ponto tricô com o fio cru. E agora eu vou seguir tecendo em ponto tricô até o final da carreira. Então, o aspecto desse começo é esse e é bem estranho mesmo. Agora, novamente, eu vou tecer em meia até um ponto antes da parte em cinza. E aí, eu vou demonstrar mais uma vez como cruzar os fios. Cruzando os fios dessa forma, não fica buraco no trabalho e o fiozinho fica preso ali no avesso. Pronto, cheguei até um ponto antes dos pontos em cinza. E agora, o que eu vou fazer é passar o fio cinza por cima do fio cru que eu tô tecendo e passar a tecer com o fio cinza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são sempre números ímpares. 1, 3, 5. Agora, a gente segue tecendo em cru, mas não com aquele fio do lado direito, mas o fio do lado esquerdo, que vai passar por cima do cinza. Assim, e nós vamos seguir tecendo em meia até o final da carreira. E assim já vai se formando o nosso coração. Aqui a gente tem que dar umas puxadinhas no fio para ajeitar. Bom, a partir de agora eu vou ficar repetindo esse processo de aumentar um ponto em cinza de cada lado, até restarem 3 pontos em cru de cada lado. Então, eu vou seguir aumentando o coração até chegar em 3 pontos em cru em cada lado da agulha. A gente tem que dar uma puxadinha, ó. Fica bem bonitinho. Pronto, aqui tá meu coração se formando. Eu já cheguei em 3 pontos de cada lado. E agora eu vou fazer mais 3 carreiras aqui, mas sem aumentar o coração. Nós vamos manter os 3 pontos em cru e vamos seguir tecendo o mesmo número de pontos em cinza. Então, na verdade, é a mesma coisa. Em vez de aumentar, eu vou passar o fio cinza por cima do cru e continuar tecendo o mesmo número de pontos. Então, eu faço ponto em cinza, passo o fio cru por cima do fio cinza e teço os meus últimos 3 pontos na cor cru. Prontinho, fiz 2 carreiras sem aumentar o coração. Eu vou fazer mais uma. Agora do avesso, eu novamente vou fazer sem aumentar o coração. Então, pronto, finalizadas as 3 carreiras sem aumentar o coração, agora eu vou fazer um aumento. Vamos deixar só 2 pontos em cru de cada lado. Aqui do outro lado, então, também faço mais um aumento em cinza e teço os 2 últimos pontos em cru. Prontinho, agora eu vou seguir tecendo nessa sequência até completar 5 carreiras sem alterar o coração, mantendo 2 pontos em cru de cada lado. Prontinho, concluí as minhas 5 carreiras sem alterar o coração. Agora eu vou aumentar o número de pontos em cru. Eu vou tecer 3 pontos em cru e o restante em cinza. E aqui do outro lado eu vou tecer também 3 pontos em cru. Então, é o seguinte, 1, 2, 3 pontos em cru, o restante em cinza e no final, novamente 3 pontos em cru.
E aí, depois de terminar essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira igual a essa, porém em meia, sem diminuir o coração nem aumentar. Agora é o momento em que a gente vai começar a tecer a parte central do coração em cru. Nessa carreira, nós não vamos aumentar nem diminuir o coração na lateral. Nós vamos manter 3 pontos em cru na lateral do trabalho. E depois nós vamos tecer 13 pontos em cinza. Eu vou tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 em cinza. Agora, o 14º ponto, nós vamos tecer em cru com um fio de um novo novelo. E nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos lá no inicinho do coração, quando nós fizemos o nosso primeiro ponto em cinza. Nós vamos segurar o fio e tecer um ponto em cru. E é só isso mesmo, bem simples, sem nenhum mistério. Então, para tecer a parte do lado esquerdo em cinza, nós também vamos pegar um novo novelo. Nós não vamos pegar este fio e cruzar, nós vamos pegar outro novelo e fazer o nosso próximo ponto com um novo fio. E agora a gente segue tecendo 13 pontos em cinza e depois no final os 3 pontos em cru. Pronto, agora na minha próxima carreira, eu vou aumentar os pontos em cru da lateral para 4 pontos, diminuindo o meu coração. E aqui no centro, eu vou aumentar o ponto em cru para 3 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência de aumentar um ponto em cru na lateral por carreira e um ponto em cru de cada lado da parte do centro. A parte do centro sempre aumenta em número ímpar. A gente começou com um ponto em cru, a próxima carreira serão 3, na outra 5, até completarmos 11 pontos em cru no centro do coração e até restarem 3 pontos em cinza de cada lado do topo do coração. Ó, recapitulando, então aqui no centro a gente aumenta um ponto em cru de cada lado. Dá umas puxadinhas nos fios para ajeitar e depois eu vou ensinar para vocês como fazer para fechar esses buraquinhos que ficam nesse local. Agora eu vou seguir tecendo em cinza e vou diminuir um ponto em cinza lá na lateral, aumentando um ponto em cru. Bom, então é isso, a gente vai seguir tecendo até obter 8 pontos em cru na lateral e 11 pontos em cru no centro. Prontinho, aqui está meu coração concluído. A gente termina o coração quando restarem 3 pontos em cinza de cada lado. E agora nós vamos simplesmente tecer 3 carreiras em cru com o fio do início do trabalho. Os outros fios nós não vamos mais usar a partir de agora.
Pronto, concluídas as 36 carreiras da parte da frente, que são as 3 carreiras após o coração. Depois eu vou ensinar para vocês como finalizar a parte do verso. A parte do verso, ela fica com alguns buraquinhos aonde a gente adicionou fio, mas vocês podem ver que o restante fica super bem acabado. Então agora eu vou seguir tecendo por 37 carreiras na cor cru e depois eu vou fazer os acabamentos. Ah, mas antes de seguir tecendo, a gente pode cortar os fiozinhos aqui de trás, tá? Porque a gente não vai mais usar eles e vai ficar mais fácil porque a gente vai se livrar daquele monte de novelo. E vai tecer apenas com um. Terminei de tecer as minhas 37 carreiras do avesso, agora eu vou fazer o arremate. Vocês podem fazer o arremate da maneira que vocês preferirem. Eu vou fazer o arremate bem simples mesmo, tecendo um ponto, depois outro e passando o ponto anterior por cima do recém-tecido. Daquele jeito bem tradicional. Trabalho arrematado, agora nós vamos fazer o fechamento daqueles buraquinhos que ficaram aonde a gente adicionou novos fios, que ficam aqui e aqui. Eu vou usar uma agulha de crochê para me auxiliar porque o meu fio é muito grosso para uma agulha de tapeçaria. Para fechar os buraquinhos, a gente só precisa observar o que tá faltando para o ponto ficar completo. Então, a gente precisa fazer o caminho que o fio faria se a gente tivesse uma conexão entre eles. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no ponto, de forma que eu copie o caminho do fio. Então, aqui para completar o ponto do fio cinza, nós temos que fazer o caminho que o fio faria para completar a boquinha feliz do ponto tricô. Então, eu vou puxar o meu fio com a agulha de crochê, mas vocês podem fazer a mesma coisa com a agulha de tapeçaria. Desse jeitinho assim. Aí, o meu ponto fica completo. E agora, com o fio da cor cru, eu vou fazer a mesma coisa. E desse jeito, os meus buraquinhos ficam fechados. E aqui tá o lado direito. Agora é só esconder os fiozinhos da maneira que vocês preferirem. Eu costumo esconder por dentro da costura e da emenda, assim, desse jeitinho. E aqui em cima, nós temos 2 buraquinhos também, nós vamos fazer da mesma maneira que a gente fez lá embaixo, só copiando o caminho do fio e puxando com a agulha de crochê. E depois esconde os fios. E assim fica meu coração pelo avesso depois de camuflar os fios. E assim ele fica pelo lado da frente, não tem mais buraquinhos. Para fazer a costura da almofada, eu optei por fazer em ponto baixo em crochê, mas vocês podem optar pela costura preferida de vocês. Eu vou iniciar minha costura pela parte de baixo da almofada. E eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha. Desse jeitinho assim, a gente pega a correntinha da parte da frente e a correntinha da parte de trás, laça o fio e faz um ponto baixo em crochê. Passa a agulha por baixo da correntinha da parte da frente, por baixo da correntinha da parte de trás, laça o fio e faz mais um ponto baixo. E a gente vai repetindo esse processo até terminarem as correntinhas. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a parte da lateral. Aqui no cantinho nós faremos mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto que nós recém fizemos. Isso é para dar aquele acabamento mais arredondado no cantinho do travesseiro. Agora aqui na lateral, lembra que a gente passava o primeiro ponto sem tecer? Então, nós vamos pegar cada ponto de borda
que é aquele pontinho mais alongado da bordinha, e fazer um ponto baixo por cada ponto de borda. Aqui na parte de cima da almofada, nós não precisamos costurar nada, mas nós vamos fazer da mesma maneira a bordinha da nossa almofada, logicamente. Então, nós vamos localizar as duas barrinhas horizontais que a gente tem no meio do ponto, aqui. E é ali que nós vamos passar o nosso fio. Tá vendo? Uma, duas. Pelas duas, laço o fio e faz um ponto baixo. Localiza a barrinha do próximo ponto, laça o fio e faz um ponto baixo. A lógica é exatamente a mesma e é até mais fácil nessa região aqui. E é assim que vai ficando o nosso acabamento em ponto baixo. Fica super delicado. Agora é a hora de a gente colocar o enchimento dentro do travesseirinho e depois finalizar costurando a outra lateral da mesma maneira que a gente fez a primeira. Então, para finalizar a costura, é só a gente fazer mais uma correntinha, laçar o fio por baixo do último ponto baixo e passar ele por dentro da correntinha e puxar o fio. E agora a gente vai esconder esses dois fiozinhos que restaram por dentro da almofada. E é isso, guri, espero que tenham gostado de tecer essa almofadinha junto comigo. Não esquece de marcar o meu arroba, a hashtag do circuito e de seguir todas as tricoteiras participantes.